Empregada se choca ao ver um quadro na parede. Senhor, por que o pai do meu filho está neste quadro de sua mansão? Você não vai acreditar no que aconteceu em uma mansão no Brasil. Uma empregada, acostumada com cada detalhe da casa, entrou no corredor principal e parou, imóvel. Um quadro na parede chamou sua atenção de um jeito que ela nunca imaginou. Quando se aproximou, os olhos dela se encheram de surpresa. No retrato, um homem elegante sorria com naturalidade, e de repente tudo fez sentido. Era o pai do seu filho. Confusa e assustada, ela se virou e perguntou: Senhor, por que o pai do meu filho está neste quadro de sua mansão? A reação do milionário foi de surpresa, mas também de cautela. Nenhum dos dois imaginava o que essa descoberta iria desencadear nos próximos meses. Antes de continuar, se você está gostando da história, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma reviravolta dessa trama emocionante. Nos próximos minutos, você vai acompanhar 6 meses de segredos revelados, confrontos inesperados e decisões que podem mudar para sempre a vida de todos na mansão. Descobertas que testam a confiança, laços que se fortalecem e emoções à flor da pele. Cada detalhe da casa, cada objeto antigo, cada carta escondida tem uma história que se conecta diretamente com o passado e o futuro desses personagens. Prepare-se para segredos, surpresas e uma trama que vai prender sua atenção do começo ao fim. A manhã começou como qualquer outra na mansão que se erguia imponente no bairro nobre de um grande centro brasileiro. O sol entrava pelas janelas de vidro do salão principal, refletindo sobre os móveis de madeira escura e o piso de mármore polido. A empregada, que já trabalhava há anos ali, movia-se com familiaridade pelos corredores, limpando com cuidado cada superfície, ajustando os objetos e cuidando de detalhes que ninguém mais percebia. Ela acreditava conhecer cada canto daquele lugar, cada quadro, cada porta secreta que parecia guardar histórias próprias. Mas naquele dia, algo mudou. Quando entrou no corredor principal, seus olhos se fixaram em um quadro que antes passava despercebido. Era um retrato grande, imponente, de um homem elegante, com um sorriso sereno e profundo. A primeira reação dela foi de incredulidade. O coração disparou, e ela precisou apoiar a mão na parede para não perder o equilíbrio. Ela conhecia aquele rosto. Era o pai do seu filho, o homem que ela acreditava estar distante, talvez esquecido, e que, de repente, parecia invadir toda sua vida de forma inesperada. Ela se aproximou do quadro com passos hesitantes, a respiração curta, e sentiu um misto de emoções: medo, surpresa, nostalgia e uma pontada de esperança que ela não esperava sentir novamente. O cheiro de madeira polida misturado com a fragrância suave do ar-condicionado deixava tonta, como se estivesse entrando em um mundo que sempre conheceu, mas que agora parecia estranho e hostil. Senhor, por que o pai do meu filho está neste quadro de sua mansão? Perguntou, sem conseguir disfarçar a tensão na voz. O milionário, que acabará de entrar no corredor, parou alguns passos atrás. Seus olhos se estreitaram, a expressão impassível que ele sempre cultivava diante de qualquer situação começou a vacilar. Ele manteve a postura, mas a surpresa era evidente. Esse quadro, começou, hesitando, como se cada palavra precisasse ser medida com cuidado, faz parte da história da minha família. Mas, vejo que você reconheceu alguém. A empregada, sentindo o peso daquelas palavras, engoliu em seco. O filho dela, um menino de 5 anos, dormia ainda no quarto ao lado, completamente alheio ao turbilhão que começava na vida da mãe. Ela sabia que precisava proteger o menino, mas a curiosidade e a necessidade de respostas eram mais fortes naquele momento. Nos dias seguintes, a mansão que antes parecia familiar começou a se tornar um labirinto de segredos e pistas. A empregada percebeu pequenas mudanças, cartas antigas que surgiam entre livros, fotos guardadas em álbuns que não eram mencionados, objetos que pareciam comuns, mas carregavam histórias invisíveis. Cada detalhe despertava perguntas e aumentava a tensão entre ela e o milionário. Ele, por sua vez, sentia-se desconfortável com a curiosidade insistente dela, mas, secretamente, começava a admirar a coragem e a determinação da empregada. Uma pequena reviravolta aconteceu quando ela encontrou um diário antigo escondido na biblioteca. As páginas amareladas e cheias de escrita delicada pertenciam ao homem do quadro. Nele, havia referências a encontros com membros da família do milionário, detalhes de projetos e até planos que poderiam mudar o futuro da mansão. Ela percebeu que aquilo não era apenas um retrato aleatório pendurado na parede. Cada traço e cada palavra carregavam um significado,
e a história do homem do quadro estava diretamente ligada à vida que ela levava agora. Enquanto isso, o milionário enfrentava seu próprio conflito interno. Apesar de ser determinado, generoso e estrategista, ele sentia um medo profundo de se apegar às pessoas. Experiências do passado ensinaram-lhe que confiar podia significar sofrer, e essa mesma lição o deixava relutante em se abrir para a empregada. Ele precisava equilibrar a vida profissional, decisões empresariais importantes e agora o mistério que ameaçava sua rotina impecável. O primeiro mês passou em tensão. A empregada investigava discretamente cada canto da mansão, tentando conectar os detalhes do diário e das cartas com o retrato que havia parado seu coração. Cada descoberta trazia pequenas revelações que fortaleciam sua determinação, mas também criavam obstáculos: a necessidade de manter segredo sobre o filho, o medo de se expor e a pressão constante do milionário, que a observava com um olhar que mesclava curiosidade e cautela. O segundo mês trouxe outra reviravolta. Durante um jantar elegante, organizado para receber um parceiro de negócios do milionário, a empregada encontrou uma carta escondida em um livro de poesia brasileira. A carta sugeria que o homem do quadro tinha uma ligação muito mais próxima com a família do milionário do que se poderia imaginar. A tensão aumentou. Ela agora precisava decidir se confiaria no milionário com essa descoberta ou se manteria segredo para proteger a si mesma e ao filho. A mansão começou a revelar segredos ainda mais sutis: objetos de decoração que escondiam mensagens codificadas, fotografias antigas que traziam lembranças de festas e viagens familiares, e até utensílios do dia a dia que continham marcas deixadas por mãos do passado. Cada detalhe, percebido através da sensibilidade da empregada, se tornou uma peça de um quebra-cabeça que poderia redefinir o futuro dela, do filho e do milionário. Uma média reviravolta aconteceu quando a empregada descobriu que o artista que pintou o retrato era renomado no Rio de Janeiro e conhecido por capturar a essência das pessoas em suas telas. Isso a fez refletir sobre a profundidade da relação entre o homem do quadro e o milionário. Ela percebeu que existiam sentimentos não revelados, algo que poderia complicar ainda mais a vida dentro da mansão. Ao final do segundo mês, pequenas mudanças já eram perceptíveis. O milionário começou a deixar pistas sutis para que ela descobrisse mais detalhes por conta própria, demonstrando uma confiança lenta e cuidadosa. Ele ainda mantinha sua postura reservada, mas permitia que ela se aproximasse, talvez por perceber que a verdade precisava vir à tona, ou por sentir que uma ligação mais profunda estava se formando, mesmo contra seus próprios medos. No terceiro mês, os obstáculos se intensificaram. A empregada precisou lidar com o medo de perder o emprego caso fosse considerada intrometida demais, e também com receio de que revelar a verdade sobre seu filho poderia complicar ainda mais a situação. O milionário enfrentava decisões empresariais complexas que coincidiam com os momentos em que ela precisava de respostas. As tensões cresceram, mas também surgiram oportunidades. Pequenas vitórias na investigação da empregada, e pequenos gestos de confiança do milionário, pavimentando o caminho para um entendimento gradual. O clima da mansão também começou a mudar. As janelas abertas deixavam entrar o cheiro de café fresco, misturado ao aroma das flores do jardim, criando momentos de intimidade e conforto em meio ao caos emocional. O verão brasileiro tornava as manhãs quentes e os fins de tarde suaves, propícios para conversas discretas no terraço ou nos corredores silenciosos. Cada detalhe sensorial contribuía para aproximar os protagonistas, sem que eles percebessem de imediato. Ao fim do terceiro mês, a empregada já havia estabelecido pequenas alianças discretas com funcionários da mansão, que ajudavam com pistas e observações, aumentando a sensação de que o mistério estava sendo desvendado com esforço e colaboração. Ela também descobriu que objetos aparentemente banais carregavam significados importantes, como livros antigos, cartas escondidas e lembranças guardadas em caixas discretas. Cada descoberta reforçava seu compromisso com a verdade, ao mesmo tempo que estreitava os laços com o milionário, que via nela uma coragem e uma sensibilidade que ele raramente encontrava. O primeiro capítulo termina com a sensação de que tudo estava apenas começando. Segredos, mistérios e emoções intensas pairavam sobre a mansão, prometendo mudanças profundas na vida de todos os envolvidos. A empregada e o milionário, cada um com seus medos e forças, estavam prestes a embarcar em uma jornada de 6 meses que testaria a confiança, coragem e a capacidade de se entregar ao inesperado. Nos dias que se seguiram, a empregada passou a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Cada passo na mansão parecia revelar uma nova camada de histórias antigas. Ela começou a explorar a biblioteca, um espaço amplo com estantes do chão ao teto, cheias de livros de história brasileira,
literatura clássica e diários amarelados que guardavam memórias há muito esquecidas. Entre os volumes, encontrou uma carta cuidadosamente dobrada. As letras cursivas pareciam ter sido escritas com pressa, mas ainda assim carregavam emoção e intimidade. Ao ler, seu coração disparou. O homem do quadro havia mantido contato frequente com membros da família do milionário, e suas palavras indicavam planos de parceria e momentos de cumplicidade. Era impossível ignorar o fato de que aquela história não era apenas um retrato pendurado na parede, mas parte de um legado que estava sendo cuidadosamente preservado. O milionário continuava observando a empregada à distância. Sua expressão permanecia controlada, mas ele sentia que algo dentro dele começava a mudar. O medo de se apegar continuava presente, mas a coragem e a determinação da mulher despertavam sentimentos que ele tentava há muito tempo conter. Ele sabia que precisaria enfrentar seu conflito interno, se quisesse lidar com a verdade que a empregada estava descobrindo. Uma pequena reviravolta aconteceu quando a empregada encontrou uma fotografia antiga em um porta-retratos escondido atrás de outros quadros. O homem do quadro estava sorrindo, cercado por pessoas desconhecidas, mas a familiaridade do olhar chamou sua atenção. Ela percebeu que ele não era apenas uma figura do passado distante, mas alguém que tinha uma conexão direta com a história da mansão. A descoberta trouxe uma mistura de alívio e apreensão, pois ela entendia que precisava de mais respostas antes de se sentir segura. Enquanto isso, a rotina da mansão começou a apresentar pequenas mudanças. O milionário passou a reservar horários específicos para revisar documentos antigos, cartas e fotografias, e em algumas ocasiões, deixava que a empregada participasse dessas revisões. Essa proximidade gerava tensão e curiosidade, mas também fortalecia a conexão entre os dois. A empregada se sentia valorizada e, ao mesmo tempo, mais responsável pela descoberta da verdade. No segundo mês, outra média reviravolta alterou a dinâmica da história. Durante uma visita a um antiquário próximo, a empregada encontrou um caderno com anotações do homem do quadro. As páginas falavam sobre eventos familiares, festas tradicionais brasileiras e projetos que envolviam a própria mansão. Ela percebeu que cada detalhe cultural, cada referência a festas de bairro ou comidas típicas, era uma peça importante para entender as intenções do homem do quadro. A conexão entre passado e presente se tornou ainda mais clara, e a responsabilidade da empregada aumentou. Ela precisava lidar com a verdade sem prejudicar seu filho ou sua própria posição na mansão. O milionário, por sua vez, enfrentava obstáculos significativos em sua vida profissional. Negócios importantes exigiam sua atenção, e ele precisava tomar decisões estratégicas que poderiam impactar sua empresa. A tensão aumentava porque cada decisão profissional coincidia com momentos em que a empregada buscava respostas sobre o homem do quadro. A gestão do tempo e da prioridade se tornou um desafio constante, mas ele começava a perceber que não poderia mais ignorar os sentimentos que surgiam dentro dele. Uma pequena reviravolta aconteceu quando a empregada encontrou um envelope lacrado dentro de uma caixa de lembranças. A correspondência parecia pessoal e tinha sido enviada pelo homem do quadro para alguém da família do milionário. As palavras revelavam planos e promessas que permaneciam incompletas, deixando a empregada intrigada e mais determinada a entender a história completa. Cada pista aumentava sua curiosidade, mas também gerava um peso emocional que ela não podia ignorar. No terceiro mês, a mansão começou a se transformar em um espaço de descobertas constantes. A empregada notou pequenas pistas deixadas pelo milionário, como livros cuidadosamente organizados, fotos posicionadas de maneira estratégica e objetos que chamavam a atenção para detalhes específicos. Ela percebeu que ele estava consciente de suas investigações e, de certa forma, colaborava de maneira silenciosa. Essa percepção trouxe uma mistura de confiança e apreensão, pois ela ainda não sabia até que ponto poderia confiar nele. Uma média reviravolta ocorreu quando a empregada descobriu que a artista responsável pelo quadro era renomada no Rio de Janeiro, conhecida por capturar a essência das pessoas. Esse detalhe a fez refletir sobre a profundidade do relacionamento entre o homem do quadro e o milionário. Ela começou a suspeitar que sentimentos não revelados poderiam estar influenciando a forma como a história da mansão se desenrolava. A percepção de que havia mais do que simples amizade ou ligação familiar aumentava a intensidade emocional da trama. Durante o quarto mês, a empregada precisou enfrentar dois obstáculos significativos. O primeiro era proteger a privacidade de seu filho enquanto investigava o passado do homem do quadro. O segundo era manter sua posição na mansão sem gerar conflitos com o milionário ou com outros funcionários. Cada decisão exigia cuidado, equilíbrio e sensibilidade.
Ela aprendeu a lidar com situações complexas, utilizando observação, paciência e estratégias discretas para avançar na investigação. O milionário também enfrentava desafios pessoais. Ele precisava lidar com o medo de se apegar à empregada enquanto acompanhava suas descobertas. A cada passo que ela dava em direção à verdade, ele sentia a necessidade de proteger seus próprios sentimentos e, ao mesmo tempo, permitir que ela conhecesse a história completa. Essa dualidade criava momentos de vulnerabilidade, onde sua postura controlada começava a ceder diante da intensidade da situação. Uma média reviravolta aconteceu quando a empregada descobriu que a mansão guardava objetos que haviam pertencido ao homem do quadro. Cada objeto tinha um significado e carregava pistas que ajudavam a entender sua relação com a família do milionário. Essa revelação trouxe clareza para algumas das perguntas que ela tinha, mas também abriu novas dúvidas sobre intenções e segredos que ainda não haviam sido revelados. No quinto mês, a trama se intensificou com acontecimentos relevantes. A empregada participou de uma feira cultural local, onde encontrou amigos antigos do homem do quadro, que forneceram informações adicionais sobre sua vida e caráter. Ela descobriu a importância da culinária típica e das festas regionais na formação da história da família do milionário. Esses elementos culturais influenciaram suas decisões, mostrando que cada detalhe da vida brasileira estava entrelaçado à narrativa da mansão. Outra reviravolta média aconteceu quando a empregada percebeu que certos objetos da mansão, aparentemente banais, eram na verdade chaves para entender o passado do homem do quadro. Livros, cartas e lembranças se conectavam de maneira inesperada, criando um mapa de informações que ela precisava decifrar com atenção. Cada descoberta aumentava a tensão, mas também aproximava os protagonistas de um entendimento mais profundo. Durante o sexto mês, a empregada enfrentou situações que testaram sua paciência e coragem. Ela precisava equilibrar a investigação com a rotina diária da mansão, cuidar do filho e lidar com o milionário. A tensão entre eles crescia, mas também surgiam momentos de conexão e empatia. O milionário, por sua vez, começou a mostrar pequenas vulnerabilidades, revelando aos poucos sentimentos que ele guardava há anos. Esses momentos fortaleciam um vínculo emocional, mesmo que ambos ainda mantivessem uma distância cautelosa. Uma grande reviravolta aconteceu quando a empregada encontrou instruções detalhadas deixadas pelo homem do quadro. Elas indicavam planos relacionados à própria família do milionário, incluindo legado cultural e financeiro. A descoberta trouxe um peso enorme, pois agora ela compreendia que seu papel era crucial para o futuro da mansão e da família. Cada decisão precisava ser pensada com cuidado, considerando o impacto sobre todos os envolvidos. O quinto mês terminou com uma vitória parcial para a empregada. Ela havia conseguido reunir informações importantes, compreender a profundidade do legado do homem do quadro e estabelecer uma confiança crescente com o milionário. Cada conquista tinha seu preço, incluindo momentos de ansiedade, noites mal dormidas e a constante preocupação com o filho. No sexto mês, pequenas reviravoltas continuaram. A empregada descobriu que o milionário tinha conhecimento de detalhes do passado do homem do quadro que ele ainda não havia revelado. Essa percepção aumentou a tensão, mas também mostrou que ambos estavam se aproximando de uma verdade compartilhada. A conexão emocional se fortalecia, e a mansão, que antes parecia apenas um espaço de luxo e formalidade, se tornava palco de descobertas, emoções e vínculos inesperados. O capítulo termina com a sensação de que a história estava apenas começando. Segredos antigos, legados culturais e sentimentos contidos criavam uma trama intensa e envolvente, prometendo mudanças profundas na vida da empregada, do filho e do milionário. Cada personagem precisava lidar com seus medos, suas responsabilidades e suas emoções, enquanto o futuro da mansão e das pessoas que a habitavam começava a se revelar de forma surpreendente e emocionante. O tempo seguia seu curso dentro da mansão, e cada dia parecia revelar novas camadas do passado escondido. A empregada sentia que estava se aproximando de respostas que poderiam mudar a vida dela, do filho e do milionário para sempre. Cada espaço da casa, cada corredor e cada objeto guardavam fragmentos de histórias antigas que pareciam entrelaçadas com o presente. Ela passou a explorar o sótão, um local que raramente era visitado, cheio de móveis cobertos por lençóis e caixas empilhadas que exalavam um cheiro característico de poeira e madeira envelhecida. A sensação era de entrar em um lugar congelado no tempo, um espaço onde o passado permanecia intacto. Enquanto examinava uma caixa com fotografias antigas, ela percebeu algo que chamou sua atenção. Entre imagens de festas e reuniões familiares, havia uma fotografia do homem do quadro em um evento que incluía o milionário ainda jovem e sua mãe. A conexão entre eles se tornava cada vez mais clara,
e a empregada entendeu que o homem do quadro desempenhara um papel mais importante na vida da família do que ela imaginava. A mistura de emoções dentro dela aumentou, pois a descoberta trazia alívio, curiosidade e um leve receio sobre como essa história seria recebida pelo milionário. A empregada decidiu levar as fotografias até o milionário. Ele estava em seu escritório, analisando relatórios de sua empresa, completamente absorto nos números e estratégias que mantinham seu império sólido. Quando ela entrou, ele ergueu o olhar e percebeu o que ela trazia. O silêncio se fez entre eles, pesado e significativo. Ele examinou as imagens com cuidado, como se cada detalhe revelasse algo sobre o passado que ele ainda não havia confrontado. A percepção de que a empregada estava desvendando partes da história trouxe uma mistura de tensão e respeito. Ele começava a reconhecer que a verdade precisava emergir, mesmo que isso desafiasse seu controle e sua postura reservada. Durante os dias seguintes, a empregada começou a organizar as fotografias e cartas antigas em uma ordem que fizesse sentido para ela. Cada detalhe parecia levar a outro, e pequenas pistas surgiam com frequência. Uma pequena reviravolta aconteceu quando ela descobriu que algumas cartas continham referências a viagens pelo Brasil, incluindo festivais culturais e encontros familiares que eram mencionados apenas de passagem em outras correspondências. Esses detalhes culturais ajudaram-na a compreender melhor a relação entre o homem do quadro e a família do milionário, e também a importância de preservar certas tradições que estavam ligadas à história da casa. O milionário, por sua vez, enfrentava seu próprio desafio. Ele precisava equilibrar sua vida profissional intensa com a crescente complexidade da situação na mansão. Negócios exigiam sua atenção constante, e decisões estratégicas podiam afetar não apenas sua empresa, mas também a reputação e o legado da família. Ao mesmo tempo, a proximidade com a empregada e as descobertas que ela trazia à tona obrigavam-no a confrontar sentimentos que ele mantinha guardados há anos. Ele sentia-se vulnerável, algo que raramente experimentava, e essa vulnerabilidade o tornava mais humano e mais acessível aos olhos da mulher que estava ao seu lado. Uma média reviravolta ocorreu quando a empregada encontrou um envelope escondido dentro de um livro de literatura brasileira. As cartas continham instruções do homem do quadro sobre como preservar certos valores da família, incluindo detalhes financeiros e culturais que precisavam ser respeitados e transmitidos adiante. A descoberta trouxe uma responsabilidade enorme para ela, pois compreendeu que seu papel era crucial para manter a integridade do legado familiar. Essa revelação aumentou a tensão emocional e fez com que ela se sentisse ao mesmo tempo importante e sobrecarregada. Durante esse período, a conexão entre a empregada e o milionário começou a se fortalecer. Pequenos gestos, olhares discretos e conversas curtas começaram a criar um vínculo mais profundo. A confiança estava sendo construída de maneira lenta, mas sólida. Eles começaram a compartilhar segredos, emoções e lembranças, e a presença do filho da empregada tornou-se um elo natural que aproximava ainda mais todos dentro da mansão. O menino, curioso e sensível, percebia a tensão e a emoção nas interações entre os adultos, mas também era fonte de alegria e leveza em meio ao turbilhão de descobertas. Uma pequena reviravolta aconteceu quando a empregada percebeu que alguns objetos aparentemente comuns da mansão, como uma caixa de brinquedos antigos e utensílios de cozinha, continham pistas deixadas pelo homem do quadro. Cada item parecia ter sido cuidadosamente escolhido para transmitir mensagens sutis que ajudariam a compreender a história e os valores da família. Essa percepção aumentou sua admiração pela inteligência e cuidado do homem do quadro, mas também reforçou sua determinação em desvendar cada detalhe. No quarto mês, os obstáculos começaram a se intensificar. A empregada precisava equilibrar a investigação com suas responsabilidades diárias na mansão, cuidar do filho e lidar com a presença constante do milionário, que a observava com atenção. A pressão aumentava a cada dia, mas ela também sentia uma sensação crescente de propósito. Cada pista descoberta e cada conexão compreendida trazia um sentimento de realização, mesmo diante da complexidade da situação. O milionário, por sua vez, enfrentava obstáculos emocionais significativos. Ele sentia medo de se envolver profundamente com a empregada, mas também reconhecia que seu coração estava sendo tocado de maneiras que ele não podia mais ignorar. Cada gesto dela, cada decisão corajosa e cada descoberta compartilhada fazia perceber que confiar era inevitável, mesmo que arriscado. Essa dualidade criava tensão interna, mas também pavimentava o caminho para a construção de um relacionamento baseado em respeito, admiração e sentimentos genuínos. Uma média reviravolta ocorreu quando a empregada descobriu que o milionário possuía registros detalhados sobre a vida do homem do quadro, incluindo cartas, fotografias e documentos que ela ainda não havia encontrado.
Isso indicava que ele sabia mais do que admitia, mas ainda guardava informações importantes. A revelação trouxe uma mistura de frustração e curiosidade, pois ela precisava decidir se confrontaria o milionário ou continuaria investigando por conta própria. Durante o 5º mês, a trama começou a mostrar sinais de aproximação emocional. A empregada e o milionário passaram a compartilhar momentos de vulnerabilidade, discutindo memórias do passado, tradições familiares e expectativas para o futuro. Esses momentos criavam empatia e intimidade, fortalecendo a conexão que se desenvolvia gradualmente. Ao mesmo tempo, cada vitória na compreensão da história do homem do quadro vinha acompanhada de sacrifícios, incluindo noites mal dormidas, ansiedade e esforço constante para equilibrar responsabilidades profissionais e pessoais. Uma grande reviravolta aconteceu quando a empregada encontrou instruções do homem do quadro sobre o legado familiar, incluindo detalhes culturais e financeiros que precisavam ser protegidos e transmitidos. Ela compreendeu que sua participação era essencial e que suas decisões teriam impacto direto sobre o futuro da família e da mansão. Essa descoberta trouxe um peso emocional significativo, mas também reforçou sua determinação em agir com cuidado e responsabilidade. Ao final do 5º mês, a empregada já havia reunido informações cruciais, organizado documentos, fotografias e cartas, e estabelecido uma relação de confiança crescente com o milionário. Ele, por sua vez, começava a se abrir emocionalmente, mostrando vulnerabilidade e reconhecimento pelos esforços dela. A conexão entre ambos se tornava cada vez mais sólida, construída com paciência, dedicação e coragem. No 6º mês, pequenas reviravoltas continuaram a surgir. A empregada percebeu que cada objeto da mansão, cada carta e cada fotografia tinham sido posicionados de maneira estratégica para transmitir mensagens sutis. Ela compreendeu que a história do homem do quadro não estava apenas no passado, mas também influenciava o presente de todos na mansão. O milionário começou a permitir que ela participasse de decisões importantes, mostrando confiança e reconhecimento pelo papel fundamental que ela desempenhava. Uma grande reviravolta aconteceu quando a empregada percebeu que o homem do quadro havia planejado tudo com antecedência, deixando instruções detalhadas que garantiriam a preservação de valores familiares, tradições culturais e segurança financeira. A coincidência de ter encontrado esses elementos não era aleatória, mas resultado de planejamento cuidadoso, algo que ela reconheceu com admiração. A narrativa seguia seu curso, combinando descobertas, obstáculos, reviravoltas e momentos de vulnerabilidade. Cada detalhe sensorial, como o aroma do café fresco, o calor do verão brasileiro e o toque de objetos antigos, contribuía para criar uma atmosfera intensa e emocional. A conexão entre os personagens se fortalecia, e a mansão, que antes parecia apenas um espaço luxuoso, se tornava um palco de emoções, segredos e vínculos inesperados. O capítulo termina com a sensação de que a história estava se aproximando de uma fase decisiva. Segredos antigos, valores familiares e sentimentos contidos continuavam a criar tensão, mas também abriam espaço para a construção de confiança, empatia e amor. Cada personagem precisava lidar com seus medos, responsabilidades e emoções, enquanto o futuro da mansão e de todos que nela viviam começava a se revelar de forma surpreendente. O verão seguia intenso no bairro nobre da cidade, e a mansão refletia cada raio de sol nas grandes janelas de vidro. A empregada começava a sentir que estava mais próxima de compreender o mistério que envolvia o homem do quadro. Cada detalhe descoberto transformava-se em uma pista que ligava passado, presente e futuro. A atmosfera dentro da mansão estava carregada de expectativa, e a sensação de que algo importante estava prestes a ser revelado deixava todos em alerta. Ela passou a dedicar mais tempo ao sótão, explorando caixas antigas, livros e objetos que há muito eram esquecidos. Encontrou um diário do homem do quadro que revelava memórias e planos para o futuro da família do milionário. As páginas descreviam festas tradicionais, viagens pelo Brasil, encontros familiares e estratégias para preservar a harmonia e os valores culturais. A empregada compreendeu que cada detalhe mencionado tinha uma razão de ser e que a história do homem do quadro estava profundamente entrelaçada com a vida do milionário. Uma pequena reviravolta aconteceu quando ela descobriu que algumas cartas indicavam encontros secretos com membros da família. Essas reuniões pareciam ter sido planejadas para resolver conflitos antigos e criar oportunidades para a preservação do legado familiar. A empregada percebeu que a complexidade da história ia muito além do que ela imaginava, e que suas descobertas poderiam influenciar diretamente o futuro da mansão. Enquanto isso, o milionário enfrentava seus próprios desafios. Ele precisava conciliar decisões importantes da empresa com a crescente tensão emocional dentro da mansão.
Cada gesto da empregada, cada descoberta e cada pergunta feita por ela despertavam sentimentos que ele tentava controlar. Ele se sentia vulnerável, mas ao mesmo tempo começava a perceber que a confiança era a única maneira de lidar com a verdade. A aproximação entre os dois criava momentos de cumplicidade e entendimento que antes pareciam impossíveis. Durante o segundo mês de investigações intensas, a empregada encontrou uma fotografia antiga em um porta-retratos escondido atrás de livros. A imagem mostrava o homem do quadro ao lado do milionário ainda jovem, participando de uma celebração familiar. Ela percebeu que a conexão entre eles não era apenas emocional, mas também estratégica, planejada para manter a integridade da família e seus valores culturais. Essa descoberta trouxe uma mistura de surpresa e admiração. O milionário, observando os esforços da empregada, começou a participar de maneira mais ativa, permitindo que ela tivesse acesso a documentos, fotografias e cartas que antes estavam protegidos. A tensão diminuía, mas a complexidade aumentava, pois cada informação nova exigia análise cuidadosa. O relacionamento entre os dois se fortalecia, baseado em respeito, admiração e uma confiança que surgia de forma gradual. Uma média reviravolta aconteceu quando a empregada encontrou instruções detalhadas do homem do quadro sobre a preservação de objetos e tradições familiares. Cada item da mansão tinha um propósito específico e deveria ser protegido. A empregada percebeu que seu papel era fundamental e que as decisões que tomasse poderiam impactar não apenas a história da família, mas também o futuro do filho que ela criava sozinha. O quarto mês trouxe desafios emocionais e logísticos. A empregada precisava cuidar do filho, gerenciar suas responsabilidades na mansão e continuar a investigação sem gerar conflitos com o milionário. Cada decisão exigia equilíbrio e paciência. Ao mesmo tempo, o milionário lidava com pressões profissionais e emocionais. Ele se via dividido entre a necessidade de manter sua rotina de negócios e a urgência de lidar com sentimentos que surgiam à medida que a empregada se aproximava da verdade. Outra média reviravolta aconteceu quando a empregada descobriu que a mansão guardava objetos simbólicos do homem do quadro, como livros, cartas e lembranças de viagens. Cada detalhe indicava um planejamento cuidadoso, mostrando que ele havia pensado em como sua história seria interpretada e preservada. Essa descoberta trouxe mais clareza para a narrativa, mas também levantou novas perguntas sobre intenções e segredos ainda não revelados. Durante o quinto mês, a conexão entre a empregada e o milionário se aprofundou. Pequenos gestos, conversas discretas e momentos de vulnerabilidade criaram uma intimidade que ambos ainda estavam aprendendo a lidar. Cada passo dado por eles mostrava a importância da confiança e do respeito mútuo. O milionário começou a compartilhar memórias de sua infância, tradições familiares e experiências que moldaram sua personalidade, enquanto a empregada revelava suas próprias inseguranças e esperanças. Essa troca gradual fortaleceu o vínculo emocional e preparou o terreno para reviravoltas maiores. Uma grande reviravolta ocorreu quando a empregada descobriu que o milionário possuía registros detalhados sobre o homem do quadro, incluindo cartas, fotografias e documentos que ele ainda não havia revelado. A percepção de que ele sabia mais do que aparentava aumentou a tensão, mas também revelou que ambos estavam prestes a compartilhar segredos essenciais. A coincidência de ela ter encontrado essas informações não era aleatória, mas resultado de planejamento cuidadoso e sinais discretos que o milionário deixará ao longo do tempo. O ambiente da mansão refletia as mudanças emocionais que aconteciam dentro dela. As manhãs eram preenchidas com o aroma de café fresco e pão recém-assado, vindos da cozinha, enquanto os jardins exalavam fragrâncias de flores típicas do Brasil. Cada detalhe sensorial fortalecia a experiência dos personagens e criava momentos de reflexão e conexão. A empregada se sentia cada vez mais parte da história, compreendendo que os elementos culturais do país influenciavam decisões, tradições e legados familiares. Pequenas vitórias foram conquistadas durante esse período. A empregada conseguiu organizar os documentos de maneira coerente, estabelecer uma linha de raciocínio sobre o passado do homem do quadro e criar uma relação de confiança com o milionário. Cada conquista tinha seu custo, incluindo noites de insônia, preocupações com o filho e esforço físico e emocional intenso. Essas dificuldades mostravam que o sucesso não era instantâneo, mas fruto de dedicação e coragem. Durante o sexto mês, a trama começou a apresentar novos obstáculos. A empregada precisava lidar com a ansiedade de revelar suas descobertas ao milionário e com a responsabilidade de proteger o legado familiar. O milionário, por sua vez, enfrentava o desafio de equilibrar seus negócios e sentimentos pessoais. Cada decisão tomada exigia cuidado e análise, pois o impacto era significativo para todos os envolvidos.
Uma grande reviravolta aconteceu quando a empregada encontrou documentos que explicavam a ligação direta entre o homem do quadro e o futuro da mansão. As instruções indicavam como preservar tradições, proteger o patrimônio e garantir que valores culturais fossem mantidos. Essa descoberta trouxe um peso emocional imenso, mas também fortaleceu sua determinação em agir de maneira responsável e estratégica. O capítulo avançou com a intensificação da conexão emocional entre os protagonistas. Momentos de vulnerabilidade, conversas sinceras e pequenos gestos de cuidado aproximaram a empregada e o milionário. Eles aprenderam a confiar um no outro, reconhecendo que cada um tinha um papel essencial na preservação da história e do legado familiar. A mansão, antes apenas um espaço luxuoso, tornou-se um palco de descobertas, sentimentos e vínculos inesperados. Ao final do quarto mês, o clima da história indicava que as grandes reviravoltas estavam-se. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Aproximando. Segredos antigos, tradições familiares e sentimentos contidos continuavam a criar tensão, mas também abriam espaço para o crescimento pessoal, a construção de confiança e a aproximação emocional. Cada personagem precisava lidar com medos, responsabilidades e desejos, preparando o terreno para mudanças profundas e surpreendentes nos próximos meses. O capítulo termina com a sensação de que a história estava prestes a alcançar momentos decisivos. A empregada, o filho e o milionário estavam prestes a viver uma fase de transformações intensas, onde o passado e o presente se encontrariam, e o futuro da mansão e das pessoas nela envolvidas começaria a se revelar de maneira definitiva. O inverno brasileiro começava a se aproximar, trazendo consigo dias mais frescos e manhãs com neblina leve que cobria os jardins da mansão. A empregada sentia que o mistério do homem do quadro estava prestes a ser desvendado de maneira significativa. Cada objeto, cada carta e cada fotografia que ela havia coletado nos meses anteriores ganhava um novo significado. O peso das descobertas crescia, mas a determinação dela em compreender a verdade era maior do que o medo que sentia. Ela passou a organizar todas as pistas em um grande mural no escritório da mansão. Fotografias, cartas, trechos de diários e documentos estavam dispostos de forma a traçar conexões entre o homem do quadro, o milionário e os eventos que moldaram a história da família. Cada detalhe revelava a complexidade de relações que envolviam afeto, respeito e estratégia. A empregada percebia que a história que se desenrolava não era apenas sobre segredos antigos, mas também sobre escolhas e responsabilidades que precisavam ser enfrentadas com coragem. Uma pequena reviravolta aconteceu quando ela encontrou uma carta onde o homem do quadro mencionava diretamente o milionário. O tom era carinhoso, mas também estratégico. Ele sugeria decisões que deveriam ser tomadas para preservar o legado da família e fortalecer vínculos importantes. A empregada percebeu que estava lidando com um planejamento muito maior do que imaginava, e que cada ação sua poderia impactar diretamente o futuro da mansão e da vida do milionário. O milionário começou a perceber mudanças significativas no comportamento da empregada. Ela demonstrava confiança crescente, iniciativa e sensibilidade na interpretação das pistas que encontrava. Ele, que sempre prezou pela precisão e controle, passou a admirar a capacidade dela de conectar detalhes aparentemente pequenos e perceber significados ocultos. Cada gesto dela provocava uma mistura de orgulho e vulnerabilidade, algo que ele tentava controlar, mas não conseguia completamente. Durante o segundo mês do período de 6 meses que haviam estabelecido para desvendar a história, uma média reviravolta aconteceu quando a empregada encontrou um diário adicional, escondido dentro de uma caixa de livros antigos. As páginas continham relatos detalhados de festas familiares, viagens culturais e momentos de decisão que impactaram diretamente a formação do caráter do milionário. Ela percebeu que a vida do homem do quadro havia sido marcada por escolhas conscientes, voltadas para a preservação de valores que agora precisavam ser compreendidos e aplicados. A conexão entre a empregada e o milionário se intensificou com cada descoberta. Pequenos momentos, como a troca de olhares durante a análise de documentos, conversa sobre tradições culturais e cuidado com o filho dela, criaram um vínculo emocional profundo. A convivência diária fez com que ambos percebessem que estavam aprendendo a confiar um no outro. Cada gesto, por menor que fosse, reforçava a importância do respeito e da empatia na construção de um relacionamento baseado em confiança e compreensão. Uma média reviravolta ocorreu quando a empregada percebeu que alguns objetos da mansão, como uma coleção de porcelanas e livros raros,
continham mensagens simbólicas deixadas pelo homem do quadro. Cada item servia como pista para interpretar melhor a relação entre passado e presente. A percepção de que cada detalhe tinha sido cuidadosamente planejado aumentou a admiração da empregada pelo homem do quadro e também reforçou sua determinação em seguir as instruções de maneira cuidadosa. No terceiro mês, o milionário começou a se abrir emocionalmente. Ele compartilhava memórias de sua infância, momentos de aprendizado e experiências que moldaram sua personalidade. A vulnerabilidade dele aproximava ainda mais a empregada, que por sua vez se sentia fortalecida para lidar com os desafios da investigação. Eles começaram a perceber que a parceria entre eles não se limitava à descoberta da verdade, mas envolvia também a construção de uma relação baseada em confiança e apoio mútuo. Durante o quarto mês, a empregada enfrentou obstáculos significativos. Ela precisava equilibrar suas responsabilidades domésticas com o cuidado do filho e a investigação sobre o homem do quadro. Cada decisão exigia paciência, estratégia e sensibilidade. Ao mesmo tempo, o milionário lidava com a pressão de sua empresa e com os sentimentos que surgiam à medida que a confiança entre eles aumentava. Cada interação entre os dois trazia desafios emocionais, mas também oportunidades para fortalecer o vínculo que crescia a cada dia. Uma grande reviravolta aconteceu quando a empregada encontrou documentos que revelavam diretamente a ligação entre o homem do quadro e o futuro da mansão. As instruções indicavam como preservar tradições familiares, proteger bens culturais e financeiros e manter a harmonia entre os membros da família. A descoberta trouxe um peso emocional enorme, pois agora ela entendia que suas decisões poderiam ter consequências duradouras para todos os envolvidos. A empregada passou a analisar cuidadosamente cada detalhe, entendendo que pequenas ações poderiam alterar o curso da história. Cada carta, fotografia e objeto ganhou relevância. Ela precisava interpretar corretamente os sinais deixados pelo homem do quadro e tomar decisões estratégicas para garantir que o legado fosse preservado. A responsabilidade era grande, mas ela sentia que estava preparada para enfrentar os desafios, especialmente com o apoio crescente do milionário. Durante o quinto mês, os protagonistas começaram a viver momentos de aproximação emocional intensa. Pequenos gestos, como dividir lembranças culturais, conversar sobre experiências passadas e cuidar do filho juntos, criaram uma intimidade que tornava a tensão da investigação mais suportável. Cada vitória obtida na compreensão da história vinha acompanhada de sacrifícios, incluindo noites de insônia, preocupação constante e esforços físicos e emocionais. Essas experiências mostravam que o sucesso não era fácil, mas fruto de dedicação, coragem e perseverança. Uma média reviravolta aconteceu quando a empregada percebeu que o milionário guardava informações que ainda não havia compartilhado. Ele sabia detalhes sobre o homem do quadro que poderiam acelerar a compreensão do legado, mas escolhera permitir que ela descobrisse aos poucos. A percepção de que ele confiava nela, mesmo mantendo o segredo em algumas situações, criou uma sensação de parceria e respeito mútuo. No sexto mês, a empregada e o milionário enfrentaram a primeira grande reviravolta. Eles descobriram um documento crucial que explicava a ligação emocional, cultural e financeira entre o homem do quadro e a família do milionário. As instruções indicavam como preservar tradições, proteger patrimônios e manter a harmonia familiar. A descoberta trouxe tensão, emoção e a certeza de que suas ações teriam impacto duradouro. Eles compreenderam que precisavam trabalhar juntos, equilibrando responsabilidades, sentimentos e decisões estratégicas. O ambiente da mansão refletia as mudanças emocionais que ocorriam nos protagonistas. As manhãs eram marcadas pelo aroma de café fresco e pão recém-assado, enquanto os jardins, decorados com flores típicas do Brasil, transmitiam sensação de acolhimento e conforto. Cada detalhe sensorial criava momentos de reflexão e conexão. A empregada e o milionário passavam horas analisando documentos, discutindo tradições culturais e compartilhando memórias, fortalecendo o vínculo emocional e preparando o terreno para grandes descobertas. Pequenas vitórias continuaram a surgir. A empregada conseguiu organizar documentos, interpretar mensagens simbólicas e criar uma linha de raciocínio que conectava passado e presente. O milionário reconheceu sua capacidade e se abriu emocionalmente, compartilhando memórias e sentimentos que antes eram guardados com cuidado. Cada conquista tinha seu custo, mas também aproximava os protagonistas, preparando-os para enfrentar as próximas reviravoltas. O capítulo termina com a sensação de que a história estava prestes a entrar em uma fase decisiva. Segredos antigos, tradições familiares e sentimentos contidos continuavam a criar tensão, mas também abriam espaço para a construção de confiança, compreensão e afeto.
Cada personagem precisava lidar com seus medos, responsabilidades e emoções, enquanto o futuro da mansão e de todos que nela viviam começava a se revelar de maneira surpreendente e emocionante. A mansão parecia maior à medida que a empregada explorava cada canto com mais atenção. O sol da manhã iluminava os corredores largos e refletia nas janelas de vidro, criando uma sensação de transparência que contrastava com os segredos guardados por tantos anos. A empregada sentia que estava se aproximando de respostas que poderiam mudar não apenas sua vida, mas também a do milionário e do filho dela. Cada detalhe encontrado transformava-se em uma peça essencial para montar o quebra-cabeça que o homem do quadro deixará para trás. No início do mês, a empregada encontrou um baú antigo escondido atrás de cortinas pesadas na sala de música. Ao abrir, descobriu cartas, diários e fotografias que mostravam momentos pessoais do homem do quadro com a família do milionário. O conteúdo revelava afeto, amizade e decisões estratégicas que haviam moldado a vida da mansão. Ela percebeu que cada detalhe tinha sido cuidadosamente preservado, como se alguém tivesse planejado deixar pistas para que um dia fossem descobertas. A responsabilidade de interpretar corretamente cada mensagem a deixava apreensiva, mas determinada. Uma grande reviravolta ocorreu quando ela encontrou um diário em que o homem do quadro descrevia diretamente seu relacionamento com o milionário. As palavras eram profundas, emocionais e revelavam sentimentos de respeito, carinho e compromisso com a família. A empregada percebeu que a conexão entre os dois homens era mais complexa do que imaginava, e que sua própria investigação estava prestes a revelar segredos capazes de mudar a percepção do milionário sobre o passado. O milionário, ao perceber que a empregada havia encontrado o diário, sentiu uma mistura de surpresa e emoção. Ele sabia que o conteúdo poderia alterar a maneira como ela enxergava a história, mas também reconheceu que a verdade precisava ser revelada. Essa percepção trouxe vulnerabilidade, algo que ele raramente mostrava. Pela primeira vez em anos, sentiu que precisava confiar completamente em outra pessoa para lidar com os segredos de sua própria história. Durante o segundo mês, a empregada descobriu uma série de cartas enviadas pelo homem do quadro para pessoas próximas ao milionário. As correspondências falavam sobre projetos familiares, festas regionais e decisões importantes para preservar valores culturais e financeiros. A empregada percebeu que cada carta carregava instruções sutis, capazes de orientar quem as encontrasse sobre a melhor maneira de agir. Essa percepção aumentou seu senso de responsabilidade e a aproximou ainda mais do milionário, pois ambos precisavam interpretar corretamente cada detalhe para que nada fosse perdido. Uma média reviravolta aconteceu quando a empregada descobriu que alguns objetos aparentemente banais, como uma caixa de joias antigas e utensílios de cozinha, tinham símbolos gravados que indicavam instruções específicas sobre tradições familiares. Ela percebeu que o homem do quadro havia planejado minuciosamente como sua história seria interpretada e preservada. Cada descoberta reforçava a ideia de que a mansão era mais do que um espaço luxuoso, mas um local de memória, valores e cultura. Enquanto isso, a rotina da mansão passava por pequenas mudanças. O milionário começou a permitir que a empregada tivesse acesso a documentos importantes, fotografias raras e diários antigos. Essa abertura criou um novo nível de confiança entre eles. A conexão emocional se intensificou, baseada em respeito, admiração e empatia. Pequenos gestos, como partilhar o café da manhã ou discutir memórias da infância, começaram a criar momentos de intimidade que fortaleciam o vínculo entre os dois. Durante o terceiro mês, a empregada enfrentou obstáculos significativos. Ela precisava equilibrar suas responsabilidades domésticas com a investigação detalhada, cuidar do filho e manter a relação de confiança com o milionário. Cada passo exigia cuidado e paciência. O milionário, por sua vez, lidava com a pressão de seus negócios e com a tensão emocional de se abrir completamente para alguém que começava a conhecer seu passado e seus segredos mais íntimos. Uma grande reviravolta aconteceu quando a empregada descobriu que o homem do quadro havia deixado instruções detalhadas sobre o futuro da mansão e da família do milionário. As cartas explicavam como preservar tradições, proteger patrimônios e manter a harmonia familiar. A percepção de que essas instruções tinham sido planejadas com anos de antecedência trouxe um misto de admiração e ansiedade. Ela entendeu que suas decisões agora tinham um peso enorme e que a colaboração do milionário seria essencial para cumprir o legado do homem do quadro. A conexão entre a empregada e o milionário se fortalecia a cada dia. Conversas sobre a história da mansão, memórias culturais e experiências pessoais criavam intimidade e confiança. A vulnerabilidade dele, que antes era contida, começou a se revelar em pequenos gestos, olhares e palavras escolhidas com cuidado. A empregada, por sua vez,
Demonstrava sensibilidade e coragem, mostrando que era capaz de lidar com os desafios emocionais e estratégicos que surgiam com cada descoberta. Uma média reviravolta ocorreu quando a empregada percebeu que o milionário sabia mais sobre o homem do quadro do que aparentava. Ele havia guardado registros secretos, incluindo fotografias, diários e cartas, que poderiam acelerar a compreensão do legado familiar. A percepção de que ele estava intencionalmente permitindo que ela descobrisse os detalhes aos poucos criou uma sensação de parceria e respeito mútuo. Ambos começaram a compreender que o sucesso dependia da colaboração e do entendimento mútuo. Durante o quarto mês, pequenas vitórias foram alcançadas. A empregada conseguiu organizar e interpretar grande parte dos documentos, cartas e fotografias, estabelecendo uma linha de raciocínio clara sobre o passado e as intenções do homem do quadro. Cada conquista, no entanto, vinha acompanhada de esforço, sacrifício e noites de insônia. O milionário reconheceu essas vitórias, valorizando a dedicação da empregada e fortalecendo ainda mais a conexão emocional entre eles. O quinto mês trouxe novos desafios. A empregada precisava lidar com a ansiedade de revelar certas descobertas e proteger o filho de qualquer impacto negativo. O milionário, por sua vez, precisava equilibrar negócios urgentes e sua vida emocional crescente, enquanto tentava manter a mansão organizada e respeitar a história familiar. Cada decisão tomada exigia análise cuidadosa e paciência, pois o impacto das escolhas poderia alterar o curso da história da mansão. Uma grande reviravolta aconteceu quando a empregada encontrou um documento central que esclarecia a relação emocional e estratégica entre o homem do quadro e o milionário. As instruções detalhavam como proteger patrimônios, valores culturais e tradições familiares. A percepção de que essa informação precisava ser tratada com cuidado trouxe tensão e emoção, mas também reforçou a importância da colaboração entre os protagonistas. Eles entenderam que estavam lidando com uma responsabilidade maior do que imaginavam. O ambiente da mansão refletia as mudanças internas dos protagonistas. O cheiro do café recém-passado, a brisa fresca que entrava pelas janelas e a decoração rica em elementos culturais brasileiros criavam um cenário que ajudava a contextualizar e intensificar a experiência emocional. Cada detalhe sensorial, desde o som dos passos nos corredores de madeira até a sensação do vento nos jardins, contribuía para a construção de momentos de reflexão, conexão e intimidade entre os personagens. Pequenas vitórias continuaram a surgir. A empregada organizava e decifrava mensagens simbólicas, analisava instruções deixadas pelo homem do quadro e tomava decisões estratégicas com cuidado. O milionário, por sua vez, compartilhava memórias e sentimentos, mostrando vulnerabilidade e confiança. Cada conquista era fruto de dedicação, paciência e coragem, e aproximava os protagonistas de uma compreensão mais completa do legado familiar e de seus próprios sentimentos. O capítulo termina com a sensação de que a história estava prestes a entrar em uma fase decisiva. Segredos antigos, tradições familiares e sentimentos contidos continuavam a criar tensão, mas também abriam espaço para a construção de confiança, empatia e afeto. Cada personagem precisava lidar com seus medos, responsabilidades e desejos, preparando o terreno para as grandes revelações que viriam nos próximos capítulos. O clima da mansão parecia mais pesado naquela manhã de outono. As folhas caíam lentamente no jardim, criando um tapete colorido que refletia a mudança das estações. A empregada sentia que estava à beira de descobrir algo decisivo sobre o homem do quadro. Cada carta, fotografia e objeto que ela havia estudado nos meses anteriores ganhava um novo significado. O passado e o presente começavam a se entrelaçar de maneira mais intensa, e a sensação de que as grandes revelações estavam prestes a acontecer aumentava a cada momento. Ela passou a dedicar horas no escritório, organizando todas as informações coletadas. O mural de fotografias e documentos se tornava cada vez mais complexo, mas também mais claro em suas conexões. Ao revisar os diários do homem do quadro, percebeu padrões de comportamento, decisões estratégicas e mensagens simbólicas que indicavam caminhos a serem seguidos. Cada detalhe revelava a profundidade do planejamento do homem do quadro e sua preocupação em preservar valores culturais, financeiros e familiares. Uma grande reviravolta aconteceu quando a empregada encontrou uma carta que descrevia, de maneira explícita, a importância do milionário para o futuro da mansão e do legado familiar. O homem do quadro instruía que certas decisões deveriam ser tomadas apenas com a colaboração dele. A empregada percebeu que agora entendia a magnitude da responsabilidade que carregava e que sua parceria com o milionário era crucial para o sucesso do plano. O milionário percebeu a seriedade das descobertas e começou a se abrir ainda mais. Ele compartilhava memórias de infância,
lembranças de eventos familiares e experiências que moldaram sua personalidade. A vulnerabilidade dele, que antes era contida, agora se tornava evidente, aproximando-o emocionalmente da empregada. A confiança entre os dois se fortalecia, criando uma parceria sólida baseada em respeito, compreensão e admiração mútua. Durante o segundo mês, a empregada descobriu registros sobre festivais culturais e eventos regionais que o homem do quadro havia frequentado com a família do milionário. Essas informações revelavam valores importantes, como a importância de manter tradições, cultivar relacionamentos e respeitar a história da família. Ela percebeu que esses elementos culturais influenciavam diretamente as decisões que precisariam ser tomadas para proteger o legado e manter a harmonia na mansão. Uma média reviravolta aconteceu quando a empregada descobriu que o milionário possuía documentos secretos que ainda não havia compartilhado. Esses registros incluíam fotografias antigas, cartas não entregues e memórias detalhadas que poderiam acelerar a compreensão da história. A percepção de que ele estava permitindo que ela descobrisse as informações aos poucos criou um sentimento de parceria estratégica e reforçou a confiança mútua. No terceiro mês, a tensão aumentou. A empregada precisava equilibrar suas responsabilidades diárias, cuidar do filho e continuar a investigação detalhada. Cada passo exigia concentração, paciência e análise cuidadosa. O milionário enfrentava desafios emocionais, pois precisava lidar com sentimentos que surgiam à medida que a empregada se aproximava da verdade. Cada conversa e cada descoberta criavam momentos de vulnerabilidade e reflexão, tornando a situação emocionalmente intensa para ambos. Uma média reviravolta aconteceu quando a empregada encontrou uma fotografia do homem do quadro com o antigo parceiro de negócios do milionário. A imagem indicava que algumas decisões estratégicas do passado haviam sido influenciadas por alianças discretas e planejamentos cuidadosos. A percepção de que os eventos passados tinham impacto direto no presente reforçou a necessidade de agir com cautela e inteligência. Durante o quarto mês, a conexão entre a empregada e o milionário se aprofundou. Pequenos gestos, como a troca de olhares durante a análise de documentos, conversas sobre memórias culturais e o cuidado com o filho, criavam uma intimidade que se tornava cada vez mais sólida. A confiança crescia a cada dia, e ambos começaram a perceber que precisavam trabalhar juntos para enfrentar os desafios que se aproximavam. Uma grande reviravolta aconteceu quando a empregada descobriu que algumas instruções do homem do quadro indicavam decisões que deveriam ser tomadas imediatamente para proteger a mansão e preservar o legado. As cartas e documentos continham detalhes precisos sobre como agir em determinadas situações. A empregada percebeu que o tempo era um fator crucial, e que a colaboração do milionário seria essencial para garantir o sucesso dessas ações. O quinto mês trouxe desafios emocionais ainda mais intensos. A empregada precisava lidar com a ansiedade de revelar certas descobertas, proteger seu filho e interpretar corretamente cada instrução do homem do quadro. O milionário enfrentava a necessidade de equilibrar negócios urgentes, sentimentos pessoais e a complexidade das informações que a empregada trazia. Cada decisão tomada exigia paciência, análise e coragem, pois o impacto era significativo para todos os envolvidos. Durante esse período, a empregada começou a identificar pequenos detalhes simbólicos em objetos da mansão, como uma coleção de livros antigos e peças de arte que indicavam instruções adicionais sobre tradições e valores familiares. A percepção de que cada item tinha sido cuidadosamente planejado pelo homem do quadro aumentou a admiração e a responsabilidade da empregada. Ela entendeu que sua atuação era crucial para preservar o legado e garantir a continuidade dos valores da família. Uma média reviravolta ocorreu quando a empregada descobriu que o milionário havia deixado pistas intencionais para guiá-la, permitindo que ela descobrisse os detalhes aos poucos. Essa percepção criou uma sensação de parceria estratégica e reforçou a confiança entre os dois. Eles começaram a compreender que cada ação, por menor que fosse, poderia impactar o futuro da mansão e do filho da empregada, tornando suas decisões ainda mais importantes. No sexto mês, a trama atingiu um ponto decisivo. A empregada encontrou um conjunto de documentos que esclarecia a relação emocional e estratégica entre o homem do quadro e o milionário. As instruções indicavam como preservar patrimônios, valores culturais e tradições familiares, deixando claro que a colaboração entre os protagonistas era essencial. A descoberta trouxe tensão, emoção e a certeza de que suas ações tinham impacto duradouro. O ambiente da mansão refletia as mudanças internas. O cheiro do café recém-passado, a brisa que entrava pelas janelas e a decoração rica em elementos culturais brasileiros criavam um cenário que intensificava a experiência emocional. Cada detalhe sensorial,
Desde o som dos passos nos corredores até a sensação do vento nos jardins, contribuía para a construção de momentos de reflexão e intimidade entre os personagens. Pequenas vitórias continuaram a surgir. A empregada organizava documentos, decifrava mensagens simbólicas e tomava decisões estratégicas com cuidado. O milionário compartilhava memórias, sentimentos e vulnerabilidades, criando uma relação baseada em confiança e compreensão. Cada conquista era fruto de dedicação, paciência e coragem, aproximando-os de uma compreensão completa do legado familiar e de seus próprios sentimentos. O capítulo termina com a sensação de que a história estava prestes a entrar em sua fase mais emocionante. Segredos antigos, tradições familiares e sentimentos contidos continuavam a criar tensão, mas também abriam espaço para a construção de confiança, empatia e afeto. Cada personagem precisava lidar com seus medos, responsabilidades e desejos, preparando o terreno para grandes revelações e transformações nos próximos capítulos. O amanhecer no bairro nobre da cidade trouxe uma luz dourada que se espalhou pelos jardins da mansão, refletindo nas grandes janelas de vidro. A empregada sentia uma mistura de ansiedade e determinação. Cada descoberta sobre o homem do quadro e a relação com o milionário parecia conduzir a um ponto decisivo. A sensação de que segredos antigos estavam prestes a se revelar completamente aumentava, e ela sabia que suas próximas escolhas teriam impacto direto no futuro da família e da mansão. Ela passou a manhã organizando fotografias, diários e cartas. Cada documento era analisado com atenção, e cada detalhe parecia conectar passado e presente. Os objetos e fotos que antes pareciam banais agora carregavam significados importantes. Ela percebeu que o homem do quadro havia planejado cuidadosamente cada passo, deixando pistas sutis que só poderiam ser compreendidas por alguém atento e dedicado. O peso dessa responsabilidade não diminuía sua determinação, mas aumentava a urgência de agir com precisão. Uma grande reviravolta aconteceu quando a empregada encontrou uma carta que explicava a relação emocional profunda entre o homem do quadro e o milionário. As palavras eram claras e afetivas, revelando respeito, admiração e cuidado, mas também destacavam instruções estratégicas para preservar a harmonia familiar. A empregada compreendeu que sua atuação deveria ser cuidadosa, pois qualquer erro poderia comprometer decisões importantes para o futuro da mansão. O milionário percebeu a seriedade das descobertas e começou a se abrir emocionalmente. Ele compartilhou memórias de sua infância, momentos decisivos que moldaram sua personalidade e experiências que haviam definido seus valores. Pela primeira vez, ele sentiu que poderia confiar completamente em alguém, permitindo que a empregada conhecesse seu lado mais vulnerável. A troca de confidências criou uma conexão emocional sólida, baseada em confiança, respeito e compreensão mútua. Durante o segundo mês, a empregada descobriu registros detalhados sobre festas culturais, viagens e eventos que o homem do quadro havia planejado ou participado com a família do milionário. Cada registro carregava ensinamentos sobre valores familiares, respeito à tradição e importância da preservação cultural. A empregada entendeu que esses elementos não eram apenas lembranças do passado, mas guias estratégicos para decisões futuras. Cada escolha deveria considerar a cultura, história e identidade familiar, mostrando que a tradição precisava ser preservada junto com o legado financeiro e emocional. Uma média reviravolta aconteceu quando a empregada encontrou objetos aparentemente comuns, como peças de decoração e utensílios antigos, com símbolos discretos que indicavam instruções específicas. A compreensão de que cada detalhe havia sido planejado pelo homem do quadro aumentou sua admiração e senso de responsabilidade. Ela percebeu que estava lidando com uma história complexa, que envolvia estratégia, emoção e cultura, e que sua colaboração com o milionário era essencial. Enquanto isso, a relação entre a empregada e o milionário se fortalecia a cada dia. Conversas sobre memórias, tradições culturais e experiências pessoais criavam intimidade e confiança. Pequenos gestos, como dividir o café da manhã, trocar olhares significativos e cuidar do filho juntos, transformaram a convivência diária em uma experiência de cumplicidade e parceria. Cada momento vivido reforçava a conexão emocional e preparava ambos para enfrentar as próximas reviravoltas da história. Durante o terceiro mês, a empregada enfrentou desafios significativos. Ela precisava cuidar do filho, manter a organização da mansão e interpretar corretamente cada pista encontrada nos documentos. Cada decisão exigia paciência e sensibilidade, pois o impacto era direto sobre o futuro da mansão e da família. O milionário, por sua vez, enfrentava pressões externas em seus negócios, ao mesmo tempo em que lidava com a crescente proximidade emocional entre ele e a empregada.
Cada escolha era um teste de equilíbrio, inteligência e empatia. Uma grande reviravolta ocorreu quando a empregada descobriu instruções detalhadas que indicavam a necessidade de tomar decisões imediatas para proteger patrimônios, preservar tradições e garantir a harmonia familiar. A percepção de que a ação correta dependia da colaboração com o milionário trouxe tensão e urgência, mas também consolidou a confiança mútua. Eles entenderam que suas escolhas precisavam ser estratégicas e bem planejadas, considerando todas as implicações para o futuro. O ambiente da mansão acompanhava as mudanças internas dos protagonistas. O aroma do café fresco pela manhã, o som dos passos no piso de madeira e a sensação da brisa nos jardins preenchiam o espaço com vida e intensidade. Cada detalhe sensorial contribuía para criar momentos de reflexão e intimidade. A empregada sentia-se cada vez mais parte do legado, compreendendo que suas decisões eram importantes não apenas para o presente, mas para a preservação do passado e construção do futuro. Pequenas vitórias começaram a surgir. A empregada conseguiu organizar os documentos de maneira clara, interpretar mensagens simbólicas e tomar decisões estratégicas com precisão. O milionário compartilhava memórias e sentimentos, mostrando vulnerabilidade e confiança. Cada conquista era resultado de esforço, dedicação e coragem, aproximando-os de uma compreensão mais completa do legado familiar e das responsabilidades que agora precisavam assumir. Durante o 4º mês, a tensão emocional aumentou. A empregada precisava lidar com o medo de tomar decisões erradas e a responsabilidade de proteger o filho. O milionário enfrentava a necessidade de conciliar negócios, sentimentos pessoais e complexidade das instruções do homem do quadro. Cada ação tomada exigia cuidado, planejamento e paciência. Eles perceberam que cada passo tinha impacto direto sobre a mansão, a história da família e os vínculos emocionais que estavam construindo. Uma média reviravolta ocorreu quando a empregada percebeu que o milionário havia deixado pistas para guiá-la, permitindo que ela descobrisse informações essenciais aos poucos. Essa percepção reforçou a parceria estratégica e a confiança entre os dois. Eles compreenderam que o sucesso dependeria da colaboração, comunicação e capacidade de tomar decisões acertadas em conjunto. No 5º mês, a história entrou em uma fase de decisões críticas. A empregada e o milionário precisavam interpretar corretamente as instruções deixadas pelo homem do quadro e agir de maneira estratégica. Pequenos erros poderiam comprometer o legado familiar, e a pressão emocional aumentava. Cada conversa, cada análise e cada decisão tomada fortalecia a conexão entre eles, mostrando que a confiança mútua era o alicerce para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. Uma grande reviravolta aconteceu quando a empregada encontrou um conjunto de documentos que esclarecia completamente a ligação emocional, cultural e estratégica entre o homem do quadro e o milionário. As instruções detalhavam como preservar patrimônios, tradições e valores familiares, deixando claro que a colaboração entre os protagonistas era essencial. A percepção de que suas ações poderiam mudar o curso da história trouxe tensão, emoção e uma sensação de responsabilidade profunda. O ambiente da mansão refletia a intensidade emocional do momento. O aroma de café, a brisa suave entrando pelas janelas e a decoração rica em elementos culturais brasileiros criavam um cenário envolvente e realista. Cada detalhe sensorial contribuía para a construção de momentos de reflexão, conexão e intimidade entre a empregada e o milionário. Pequenos gestos, conversas sinceras e momentos de vulnerabilidade reforçavam a relação, preparando-os para as grandes revelações que se aproximavam. Pequenas vitórias continuaram a surgir. A empregada organizava documentos, interpretava mensagens simbólicas e tomava decisões estratégicas com cuidado. O milionário compartilhava memórias, sentimentos e vulnerabilidades, criando uma relação baseada em confiança e empatia. Cada conquista era fruto de dedicação, paciência e coragem, aproximando os protagonistas de uma compreensão completa do legado familiar e fortalecendo a parceria emocional que vinha se construindo. O capítulo termina com a sensação de que a história estava prestes a alcançar o clímax. Segredos antigos, tradições familiares e sentimentos contidos continuavam a criar tensão, mas também abriam espaço para decisões estratégicas, conexão emocional e afeto. Cada personagem precisava lidar com medos, responsabilidades e desejos, preparando o terreno para grandes revelações e transformações nos próximos capítulos. A mansão parecia respirar com a intensidade das descobertas que vinham sendo feitas. As cortinas abertas deixavam entrar a luz do sol da tarde, que refletia nos móveis de madeira polida, revelando detalhes que antes passavam despercebidos. A empregada sentia que estava prestes a desvendar verdades que poderiam mudar completamente o rumo de sua vida,
do milionário e do filho dela. Cada carta, fotografia e objeto encontrado ganhava significado mais profundo à medida que ela ligava passado e presente com cuidado e atenção. Ela passou a manhã no escritório, revisando as instruções do homem do quadro e comparando com os documentos que o milionário havia guardado em segredo. Cada detalhe tinha relevância estratégica e emocional. Pequenas notas nas margens das cartas indicavam decisões que precisavam ser tomadas com precisão. A empregada percebeu que a complexidade da história exigia paciência, inteligência e sensibilidade para que tudo fosse interpretado corretamente. Ela sentia uma mistura de ansiedade e determinação, sabendo que sua atuação agora era crucial para o sucesso das próximas etapas. Uma grande reviravolta ocorreu quando a empregada descobriu um diário antigo, onde o homem do quadro relatava diretamente acontecimentos que ligavam sua história do milionário e a preservação da mansão. As páginas estavam cheias de sentimentos, reflexões e instruções claras sobre como manter a harmonia familiar e proteger o patrimônio cultural. A descoberta trouxe à tona a magnitude da responsabilidade que ela carregava e a necessidade de colaboração completa com o milionário. O milionário percebeu que a empregada havia chegado a um ponto decisivo na investigação. Ele decidiu compartilhar memórias e detalhes que ainda não havia revelado. Histórias de sua infância, desafios enfrentados e escolhas estratégicas que moldaram sua personalidade emergiram em conversas profundas. A vulnerabilidade dele se tornou evidente, fortalecendo o vínculo emocional entre os dois e criando uma sensação de cumplicidade rara. Ele sentiu que podia confiar plenamente na empregada para lidar com os segredos de seu passado. Durante o segundo mês do período restante, a empregada descobriu registros detalhados sobre festas familiares, tradições culturais e eventos que o homem do quadro havia planejado ou participado. Cada registro mostrava a importância de manter valores culturais e afetivos, além de preservar a memória familiar. Ela percebeu que essas instruções eram fundamentais não apenas para proteger o legado financeiro, mas também para assegurar que as tradições e o amor entre os membros da família fossem respeitados. Uma média reviravolta aconteceu quando a empregada encontrou objetos aparentemente comuns, como utensílios de cozinha e peças de arte, que continham símbolos discretos indicando instruções estratégicas. A percepção de que cada detalhe havia sido pensado para guiar decisões futuras aumentou sua admiração pelo homem do quadro e reforçou a necessidade de agir com cuidado. Cada decisão tomada deveria ser precisa e consciente para garantir que o legado fosse preservado integralmente. Enquanto isso, a relação entre a empregada e o milionário se tornava mais próxima. A convivência diária, os cuidados com o filho dela e a parceria na interpretação dos documentos criaram intimidade e confiança. Pequenos gestos, como compartilhar o café da manhã, conversar sobre lembranças culturais e trocar opiniões sobre decisões estratégicas, fortaleciam a relação e proporcionavam momentos de afeto genuíno. A conexão emocional crescia a cada dia, criando uma base sólida para enfrentar os desafios finais da história. Durante o terceiro mês, a empregada enfrentou obstáculos significativos. Ela precisava equilibrar responsabilidades domésticas, cuidar do filho e avançar na interpretação dos documentos e instruções do homem do quadro. Cada passo exigia paciência, atenção e dedicação. O milionário, por sua vez, enfrentava desafios emocionais e profissionais, lidando com seus negócios, sentimentos e a complexidade da situação. Cada decisão tomada era crucial e exigia análise cuidadosa e colaboração constante. Uma grande reviravolta ocorreu quando a empregada encontrou instruções que indicavam decisões imediatas para proteger a mansão e preservar o legado. As cartas detalhavam medidas específicas que deveriam ser tomadas, revelando uma conexão emocional profunda entre o homem do quadro, o milionário e a família. A percepção de que o tempo era essencial trouxe urgência à situação, reforçando a importância da parceria entre os protagonistas. O ambiente da mansão refletia a intensidade dos acontecimentos. O aroma de café recém-passado, a sensação da brisa entrando pelas janelas e a decoração rica em elementos culturais brasileiros criavam um cenário que intensificava a experiência emocional. Cada detalhe sensorial contribuía para momentos de reflexão, conexão e intimidade entre a empregada e o milionário, tornando a narrativa mais envolvente e realista. Pequenas vitórias começaram a surgir. A empregada conseguiu organizar e interpretar documentos complexos, decifrar mensagens simbólicas e tomar decisões estratégicas com cuidado. O milionário compartilhava memórias e sentimentos, revelando vulnerabilidade e confiança. Cada conquista era fruto de dedicação, paciência e coragem, aproximando-os de uma compreensão mais completa do legado familiar e fortalecendo o vínculo emocional entre eles. Durante o quarto mês,
a tensão emocional aumentou. A empregada precisava lidar com o medo de cometer erros e proteger seu filho, enquanto interpretava corretamente cada instrução deixada pelo homem do quadro. O milionário enfrentava pressões externas, sentimentos internos e a responsabilidade de tomar decisões estratégicas para proteger a mansão e a família. Cada escolha exigia cuidado, paciência e análise detalhada para evitar impactos negativos no futuro. Uma média reviravolta ocorreu quando a empregada percebeu que o milionário havia deixado intencionalmente pistas que guiavam suas descobertas. Essa estratégia permitia que ela avançasse de forma gradual, criando uma sensação de parceria e confiança. Eles compreenderam que cada ação, por menor que fosse, poderia impactar profundamente o futuro da mansão, do filho da empregada e da harmonia familiar. No 5º mês, a história entrou em uma fase de decisões críticas. A empregada e o milionário precisavam interpretar corretamente as instruções, equilibrar emoções e agir estrategicamente. Pequenos erros poderiam comprometer anos de planejamento, e a pressão emocional aumentava. Cada conversa, cada análise e cada decisão tomada fortaleciam a conexão entre eles, mostrando que a confiança mútua era o elemento mais importante para o sucesso da missão. Uma grande reviravolta aconteceu quando a empregada encontrou documentos que explicavam claramente a relação emocional e estratégica entre o homem do quadro e o milionário. As instruções detalhavam como proteger patrimônios, preservar tradições e manter a harmonia familiar. A percepção de que suas decisões poderiam alterar o curso da história trouxe emoção intensa e uma responsabilidade profunda. Eles compreenderam que precisavam agir com precisão e colaboração total. O ambiente da mansão acompanhava cada mudança emocional dos protagonistas. O aroma do café, o som da madeira sob os passos, a brisa nos jardins e os detalhes da decoração brasileira criavam um cenário sensorial que intensificava os sentimentos e fortalecia os momentos de intimidade. Cada gesto, olhar e conversa entre a empregada e o milionário aproximava-os ainda mais, preparando-os para as revelações finais que transformariam suas vidas para sempre. Pequenas vitórias continuaram a surgir. A empregada organizava documentos, decifrava mensagens simbólicas e tomava decisões estratégicas com cuidado e paciência. O milionário compartilhava memórias, sentimentos e vulnerabilidades, construindo uma relação baseada em confiança, empatia e colaboração. Cada conquista aproximava-os de uma compreensão completa do legado familiar, do filho da empregada e da história que agora estava prestes a se completar. O capítulo termina com a sensação de que a história estava pronta para alcançar seu clímax. Segredos antigos, tradições familiares e sentimentos contidos continuavam a criar tensão, mas também abriam espaço para decisões estratégicas, afeto e conexão emocional profunda. Cada personagem precisava enfrentar medos, assumir responsabilidades e agir com coragem, preparando o caminho para o desfecho feliz e emocionante que se aproximava. A manhã da mansão começou com um céu claro e a luz dourada do sol refletindo nos corredores amplos. A empregada sentia um misto de ansiedade e expectativa. Depois de meses de descobertas, documentos organizados e mensagens simbólicas decifradas, o momento da grande revelação finalmente chegará. Cada passo dado ao longo da história parecia agora convergir para este instante decisivo. Ela respirou fundo, sentindo a importância de suas escolhas e da confiança que o milionário depositava nela. O milionário estava no escritório, observando os detalhes da mansão com um olhar atento. Havia uma calma rara nele, mas também uma emoção contida. Ele sabia que o que seria revelado naquele dia poderia transformar suas vidas para sempre. A conexão com a empregada havia se tornado profunda. Cada gesto, cada conversa e cada decisão compartilhada nos últimos meses fortaleceram a relação entre eles, criando uma parceria sólida, baseada em respeito, empatia e confiança. A empregada começou a organizar os últimos documentos do homem do quadro, separando cartas, fotografias e objetos simbólicos que indicavam claramente as instruções finais. Ao observar uma pintura antiga na parede principal, percebeu a profundidade do planejamento do homem do quadro. A imagem mostrava o milionário e o homem do quadro lado a lado, como se estivessem compartilhando um segredo. A sensação de surpresa e emoção tomou conta dela. A pergunta que sempre pairou em sua mente agora precisava ser respondida. Ela se aproximou do milionário e, com voz firme, perguntou sobre o significado do quadro. Ele respirou fundo e começou a explicar que aquele homem não era apenas uma figura do passado, mas alguém que havia desempenhado papel essencial na construção da mansão e na preservação da história familiar. A relação entre os dois homens fora baseada em confiança, respeito e valores compartilhados.
Cada instrução deixada pelo homem do quadro tinha o objetivo de proteger a família, os patrimônios e, principalmente, os sentimentos daqueles que eram importantes para ele. Uma grande reviravolta aconteceu quando o milionário revelou que o homem do quadro fora, de certa forma, mentor dele, orientando decisões estratégicas, negócios e ações familiares ao longo dos anos. As cartas e diários eram registros de uma amizade profunda e de confiança mútua. A empregada sentiu uma onda de emoção ao compreender que o homem do quadro havia preparado cada detalhe para que ela pudesse atuar corretamente, garantindo que o legado familiar fosse preservado. O filho da empregada, que brincava nos corredores da mansão, aproximou-se observando a cena. Ele sentia a energia positiva que preenchia o ambiente. A conexão entre a mãe e o milionário era evidente e irradiava segurança, carinho e afeto. A criança percebeu que aquela relação não era apenas de convivência, mas de parceria verdadeira, construída ao longo de meses de desafios, descobertas e aprendizados. Durante o período da manhã, a empregada e o milionário revisaram juntos cada instrução deixada pelo homem do quadro. Cada decisão estratégica, cada detalhe simbólico e cada orientação prática foram analisados com atenção. Pequenas vitórias, como organizar documentos antigos, interpretar mensagens simbólicas e entender tradições culturais, agora eram consolidadas em ações concretas que garantiriam o futuro da mansão e da família. Uma média reviravolta ocorreu quando descobriram que alguns objetos aparentemente banais continham instruções essenciais para decisões financeiras e culturais. A percepção de que tudo havia sido planejado com precisão trouxe admiração e emoção. Eles compreenderam que o sucesso da missão dependia de atenção aos detalhes e colaboração total. Cada ação tomada até aquele momento havia sido necessária para alcançar este ponto, e cada vitória tinha um custo, seja em tempo, esforço ou dedicação emocional. O milionário começou a compartilhar memórias de momentos importantes do passado, incluindo festas familiares, viagens e celebrações culturais. Ele explicou como cada evento havia contribuído para construir valores essenciais, como respeito, lealdade e preservação das tradições. A empregada, por sua vez, começou a perceber a profundidade do planejamento do homem do quadro e como cada instrução refletia amor, cuidado e visão estratégica. Durante a tarde, uma grande reviravolta trouxe clareza total. A empregada descobriu que o homem do quadro havia preparado instruções para proteger a harmonia familiar, garantindo que o milionário, o filho dela e ela própria pudessem viver em equilíbrio, confiança e afeto. As decisões finais eram estratégicas, emocionais e culturais, mostrando que cada detalhe tinha sido pensado para manter a continuidade de valores e sentimentos. A conexão entre os protagonistas se fortaleceu de forma definitiva. Conversas, risadas, troca de olhares e cuidados com o filho criaram momentos de intimidade genuína. O milionário demonstrava vulnerabilidade e confiança, e a empregada respondia com coragem, inteligência e sensibilidade. Eles compreenderam que a história não era apenas sobre patrimônio, mas sobre emoções, valores e construção de uma vida conjunta. Uma média reviravolta aconteceu quando perceberam que algumas tradições culturais poderiam ser resgatadas e reinterpretadas de forma moderna, preservando a essência, mas permitindo inovação e criatividade. Essa percepção trouxe entusiasmo e alegria, mostrando que o passado e o presente poderiam coexistir de maneira harmoniosa. Eles começaram a planejar pequenas celebrações, refeições típicas e momentos de convivência que fortaleciam a identidade familiar e cultural. No final da tarde, uma grande reviravolta trouxe completa compreensão emocional. O milionário revelou que sempre soubera da importância da empregada e do filho dela para sua vida e para a harmonia da mansão. Ele explicava que a confiança e a parceria que construíram nos últimos meses eram essenciais para transformar o futuro em algo positivo, seguro e feliz. A empregada sentiu que cada esforço, cada decisão e cada descoberta finalmente encontrava sentido. A mansão refletia todas as mudanças emocionais e culturais. O aroma da cozinha, a luz que entrava pelas janelas e o som dos passos pelos corredores criavam um ambiente acolhedor e seguro. Cada detalhe sensorial intensificava o sentimento de realização, união e felicidade. O filho da empregada brincava livremente, sentindo a segurança e a conexão entre os adultos que cuidavam dele. Pequenas vitórias do passado foram agora consolidadas. A empregada conseguiu organizar, interpretar e aplicar todas as instruções, protegendo o legado do homem do quadro. O milionário fortaleceu sua presença emocional e estratégica, garantindo que a história familiar fosse preservada e que as tradições culturais continuassem vivas. Cada decisão tomada nos meses anteriores culminou neste momento de clareza, afeto e felicidade.
Durante a noite, a família se reuniu no jardim da mansão. Luzes suaves, o aroma das flores e o vento da noite criavam um cenário de harmonia e paz. O milionário, a empregada e o filho dela compartilhavam histórias, risadas e planos para o futuro. A sensação de união e cumplicidade era evidente, e a conexão emocional construída ao longo da história agora se transformava em alegria palpável. Uma grande reviravolta final trouxe o fechamento completo. A empregada percebeu que o homem do quadro havia planejado todo o legado não apenas para proteger o passado, mas para garantir que a felicidade, o amor e os valores familiares prosperassem. Cada detalhe, cada instrução e cada objeto encontrado nos meses anteriores convergiam para criar um futuro seguro e harmonioso. A percepção de que haviam conseguido cumprir todas as instruções trouxe emoção e orgulho. O capítulo termina com a sensação de que um novo ciclo se iniciava. A mansão, antes palco de mistérios e segredos, agora se tornava símbolo de união, amor e prosperidade. O milionário, a empregada e o filho dela olhavam para o futuro com esperança, confiança e alegria. Cada obstáculo enfrentado, cada segredo revelado e cada decisão tomada contribuíram para construir uma vida plena, feliz e emocionalmente rica. A história se concluiu com triunfo, afeto e realização, mostrando que, com coragem, dedicação e parceria, os desafios podem ser superados e os sonhos podem se tornar realidade. Fim. Chegou até o fim? Então escreve coragem nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.